A nossa renda per capita não seria um dos fatores Boa. para que o brasileiro não tenha condições de poder investir, porque ele tem que pagar a luz, ele tem que pagar a água. Isso, o que sobrar, é assim que ele pensa. Né? Quando ele pediu a pessoa o seguinte, antes de pagar a luz, antes de pagar a água, ele tirar logo uma reservazinha, mas às vezes não dá, Rossetti. Então, o que que você, na sua visão, né? Muito mais assim, a coisa... Aí ele tem um stream também, a luz, a água e a televisão a cabo. Porque Por favor. senão ele não vai sobreviver, Então, né? por que, rapaz, que aqui no Brasil a coisa não... Não, é claro, Uzeira, assim, trazendo um pouco da visão, né, que a gente está nesse mercado acompanhando, né, todo dia, é assim, olha, tem a questão cultural, essa é uma questão importante, porque, de fato, acho que é um pouco do que o Fausto falou, né, 60% da população tem um serviço de streaming. E uma boa parte tem, inclusive, não é só um não, tem dois. Tem dois, Eu não vou falar o nome de um aqui, mas tem um, por exemplo, que custa R$ 44. E parece que eu tenho isso. Né? É isso mesmo. Vai ter outro que vai custar um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso daí. Então vamos colocar R$ 100. Então quer dizer, ele não para, por isso que eu falo que é questão cultural, né? Ele não para planejar o futuro, mas ali no dia a dia. Então quer dizer, eu acho que tem um pouco da questão histórica do país. A gente não, assim, não tem desastres naturais, não passou por épocas de guerra, então normalmente, né? Povos que passaram por esse tipo de dificuldade já tem mais essa cultura do planejamento. O brasileiro não tanto, né? A pandemia ajudou um pouquinho. Pois ajudou, avançou. Depois a gente vai até falar alguns números de crescimento aí depois da pandemia das arrecadações de previdência. Para vocês terem uma ideia que esse ano a captação líquida foi 100%. Isso. 36 bilhões. Foi. Tá certo? 100%. Até julho agora, né? Então assim... A FENAPREV até saiu setembro, com o isso número. na verdade até setembro, acumulado aí, né? Então tem essa questão, eu acho que está mais relacionada à questão cultural. Quer ver? Tem um outro ponto também que impacta, né? A informalidade. Então, assim, uma boa parte da população a gente conhece, né? Sabe que estão nos empregos informais, e aí não tem muito a previsibilidade para começar a pensar. Né? Mas assim, depende de um esforço. Então, quando a gente usou como referência ali o serviço de streaming, ele pode começar um plano de previdência privada. Pode, cancela um e bota outro. R$ 50. R$ 50 por mês. Outro detalhe que é uma vantagem da Previdência, ele pode deixar programado lá para descontar antes mesmo dele ver o dinheiro. Né? Nos planos de contribuições mensais, R$ 50 e vai seguindo esse plano. Você quer ver um outro detalhe? Muitas vezes no mercado financeiro, para ele ter acesso a um fundo mais sofisticado, um fundo melhor e tal, né? Sofisticado em termos de investimento, tal, etc., com uma boa asset, né? Por exemplo, nos planos do Bradesco, além da Bran, que é a asset do Bradesco, a gente tem parcerias com mais 30 assets do mercado. Então, tem especialista em renda fixa, especialista em renda variável, especialista em crédito privado e tal. Muitas vezes, para acessar um fundo desse sofisticado de investimento, ele precisa colocar alguns milhares de reais. Na Previdência, ele programa lá, pode acessar um plano sofisticado com R$ 50 por mês. Então, assim, qual que é a mensagem aqui, né? Eu acho que é essa questão do começar. Disciplina para começar, independente de quanto, né? E aí é nosso papel, acho que hoje a gente está discutindo com esse objetivo.